Gente, eu não tô acreditando que tá chegando o fim. Socorro. Vou compartilhar a tela. Hoje a gente vai ver as últimas questões, né, com relação ao projeto cultural. Espero que eu consiga ver de uma forma rápida, né, para dar tempo de escutar um pouquinho, né, do feedback de vocês. Mas não sei como é que vai ser, porque acaba dando bastante coisa, né? Tomara que a gente consiga. Vocês já estão vendo a tela, né? Tá preto agora. Poxa. Então, hoje a gente começa pensando nesse plano de divulgação do projeto. Opa. E aí, como eu já falei na semana passada, muito do que a gente vai estar falando agora e delimitando agora são coisas que, querendo ou não, a gente já falou em algum momento. São coisas que... Porque o projeto, e aí é o que eu estava conversando com a Betina agora há pouco tempo, a gente precisa estar o tempo todo voltando, entendendo todas as coisas que eu estou colocando ali, entendendo tudo isso. E por mais que a gente já tenha falado nos objetivos, na apresentação do projeto, por mais que a gente já tenha falado sobre a divulgação, sobre como eu penso essa divulgação, eu preciso montar, além disso, uma aba só destinada ao plano de divulgação, porque ele é quem prevê todas as ações de mídia necessárias para a produção do produto gerado. E é o momento de definir qual a melhor forma de divulgação do seu conteúdo na região do projeto, conforme também a gente já tinha falado antes, assim, como que é a divulgação do lugar que você vive. E aí, eu trouxe duas tabelas, né, mostrando um pouquinho como acontece essa distribuição. Essa primeira tabela, ela é mais abrangente, né, ela é mais solta, ela pode ser uma tabela usada, por exemplo, para uma instituição geral e não só para um projeto em si. E aí, o que a gente tem? O objetivo, qual vai ser o público, qual vai ser a mídia utilizada, qual a quantidade e qual o período que eu vou usar isso. E aí, a gente vai pensar, primeiro, qual é o recurso de divulgação que mais vende no meu território, no território que eu vou fazer o projeto cultural. A gente vai enumerar isso, a gente vai fazer essa anotação e a partir dessa anotação a gente vem para a tabela. Nessa tabela aqui, a gente tem a primeira coisa, o objetivo é a divulgação das atividades. E aí, para que eu quero divulgar essas atividades? Porque eu quero que essas atividades cheguem ao público, participantes, família e comunidade. Isso é uma coisa muito importante também de ver, mas a gente vai ver mais para frente nesse lugar não, já foi falado, né? Do plano de distribuição, que quando a gente fala também sobre quantas pessoas foram alcançadas pelo seu projeto, é importante você falar que numa oficina que tenha 20 pessoas, e aí eu falo uma oficina de teatro presencialmente, por exemplo, a gente não vai colocar só os 20 alunos da oficina. Você vai colocar também sobre a família, que de uma forma não tanto quanto os alunos também participaram do projeto, aquela comunidade que está naquela região, então, querendo ou não, vão ter momentos que a comunidade também vai fazer parte do seu projeto. Então, é entender como que você divulga isso pensando em todo esse público e não só nessas 20 pessoas que vão estar realizando a oficina, como exemplo. E aí, um exemplo que foi utilizado aqui nessa tabela foram folhetos para distribuir nas escolas. Então, cabe, por exemplo, a oficina do Patrick, né? A oficina de teatro do Patrick poderia ter essa questão. Também tem o trabalho da Aida, não sei se a Aida está aqui, dessa feira para crianças. Então, também cabe essa questão.
tudo bom? Então, também cabe essa distribuição, e aí, qual o período durante o mês das inscrições. Então, é esse lugar de divulgar o que vai acontecer. Então, como é uma coisa para anteceder o projeto, vai ser durante o mês das inscrições dele. Próximo ponto que eles trazem, também pensando nessa divulgação, é a rádio comunitária da região. E aí fazer 10 para a rádio, né? E aí também sendo realizado durante o mês de inscrição. E aí a gente entra para uma outra questão aqui, porque às vezes o plano de divulgação ele é visto só pensando em trazer esse público. Mas o plano de divulgação ele precisa acontecer em todo momento do projeto. Tanto pensando nesse pré, tanto pensando no momento da execução, que você precisa ter fotos do que está acontecendo, você precisa pensar em como que você vai nutrir, por exemplo, suas redes de comunicação com o que você está realizando. Isso dá subsídio até para a sua prestação de contas depois. Então, como que você também mantém esse plano de divulgação enquanto você está executando e no pós, porque você vai fazer a elaboração de clipping, você vai fazer a prestação de contas, e aí no caso, nessa tabela, é esse último tópico, né? Que o público é a sociedade em geral, e aí é uma mídia espontânea através de assessoria de imprensa, onde vão ser montados 3 releases, e aí que vão ser enviados para essas mídias e televisivas, enfim, para esses lugares, durante o ano de execução do projeto. Além disso, eu trouxe uma outra planilha. Essa planilha já é mais fechada, já é pensando realmente nessa estruturação do projeto em si, e é uma planilha muito mais organizada. Eu achei importante trazer 2 modelos de planilha, até pela forma que a gente viu sobre os modelos diferentes de planilha de orçamento, planilha de execução, planilha, enfim. Então, acho que é importante a gente também pensar em várias formas que isso pode acontecer. E você vê que essa segunda planilha, ela está muito mais completa. E aí, se eu vou montar essa segunda planilha para o patrocinador, é muito mais fácil ele comprar meu projeto do que essa planilha aqui. E aí, nessa segunda planilha, a gente traz qual vai ser o material, e aí a gente vai ter de material cartaz, folder, banner, convite, anúncio de jornal, anúncio de revista, convite eletrônico, spot de rádio e traseira de ônibus. E aí ele delimita o formato de cada uma dessas coisas. Depois ele vai falar sobre qual é a quantidade e qual vai ser o veículo de divulgação que eu vou utilizar essas coisas. Só que uma coisa que faltou nessa planilha, inclusive, é qual vai ser o momento que eu vou utilizar cada coisa. Qual vai ser o momento que vai ser importante utilizar o cartaz, qual vai ser o momento que vai ser importante utilizar o folder, qual vai ser o momento que eu vou utilizar o convite, a traseira do ônibus, qual vai ser o momento que eu vou utilizar cada coisa. O que eu vou usar daqui durante o projeto, o que eu vou usar daqui no meu pós-projeto. Então, são todas essas coisas que a gente precisa ter em mente pensando nesse plano de divulgação. Beleza? Alguma dúvida? E aí, nessa planilha também, tipo, nesse plano, na hora que você vai fazer, você também já bota aqui o orçamento, ou aí o orçamento entra lá na planilha do orçamento só? Entra só na Tipo, planilha do dos orçamento. custos. Lembra que a gente falou na semana passada que na planilha do orçamento tem uma parte só para divulgação? Uhum. Aí entra só lá. E aí Tá isso lá. aqui entra no escopo do projeto geral Sim, de planejamento. E sim, aí? exatamente. Até porque, dependendo do lugar que você for inscrever seu projeto, pode ser que nem tenha essa aba para você mandar o seu plano de divulgação. Mas isso precisa ficar claro para a pessoa o que você vai utilizar e o quanto você vai gastar para isso. Então, mesmo que você não vá mandar isso, você vai ter isso internamente, isso precisa estar na sua planilha orçamentária. Cada valor, cada coisa precisa estar incluído na planilha orçamentária, mas não tem que estar incluído no restante do projeto. O restante do projeto é só uma explicação sobre ele. Partindo disso, a gente entra no plano de distribuição e comercialização. Falei que ele já tinha sido falado, mas ele vai ser falado agora. Esse plano é o mais simples do projeto.
mas não deixa de ser necessário. É o plano que a gente vai apresentar toda a informação relativa à quantidade e ao preço do produto cultural. E aí, quando a gente fala sobre a quantidade, qual é o plano de distribuição pensando em quantidade, isso independe de acordo com o projeto. Se a gente for pensar para produtos como CDs ou livro, você vai dizer quantos exemplares você vai produzir nesse projeto. Se você vai falar sobre apresentações teatrais, concertos, dança, você vai ver esse plano de distribuição baseado na quantidade de ingressos que você vai disponibilizar para isso. Se for para workshop ou palestra, e aí você vai ver quantas vagas você vai ter disponível. Se for para eventos gratuitos e abertos, você vai ver qual é a capacidade do local ou o público esperado. Então, esse plano de distribuição, ele é um lugar mais aberto que você vai fazer baseado no seu objetivo, ou seja, no produto do seu projeto. O preço, para produtos que são destinados à venda, ainda que apenas uma parcela, há de se indicar o preço do produto, o percentual que será comercializado, bem como a receita prevista. Parece confuso, mas vocês vão entender agora. Ó, se a gente for falar, como exemplo, o produto é uma temporada de peças teatrais infantis. Qual é a quantidade que você vai ter para essa temporada? Se a gente está falando de peças, se a gente está falando de uma apresentação que vai acontecer no teatro, você vai valorar isso através dos ingressos. Quantos ingressos você vai conseguir ter disponíveis? E aí, para você saber esse número de ingressos, o que você vai ter que entender? Primeiro, qual é a capacidade do local, do teatro que você vai fazer essa peça? Segundo, quais são os dias de apresentação? Você totaliza isso. Vamos supor que esse projeto vão ter 4 apresentações no teatro de capacidade de 500 lugares. E aí ele totaliza a quantidade de 2.000 ingressos para essa temporada. E aí, a parte que está falando sobre o preço. Ele traz nesse projeto uma distribuição gratuita e uma distribuição comercial. Na distribuição gratuita, ele tem 400 ingressos que vai ser destinado para alunos do ensino fundamental e de escolas públicas. Ele tem 4% dos ingressos que vai ser destinado para patrocinadores e apoiadores do projeto. E ele tem 1 ingresso para ações de divulgação do projeto, que costuma ser um repórter, uma pessoa que vai lá, né, para tipo o Google Gloss, sabe? Aquela pessoa que está lá para mostrar para as outras pessoas qual é o seu projeto. E aí ele tem um total de 25% do projeto dele como distribuição gratuita, cedendo 500 ingressos para isso. Ou seja, ele vai ter 1.500 ingressos num valor comercial e 500 ingressos buscando, né, essas contrapartidas. E aí, nessa distribuição comercial, ele vai ter 800 ingressos promocionais, que vão custar R$10, e 700 ingressos, que vai ser o preço normal, que é o preço do trabalho dele, R$20. Esse é o plano de distribuição e comercialização do projeto. Você vê a quantidade e você vê para que vai destinar o quê. Alguma dúvida? Não, querida professora. Show. Plano de contrapartida. O plano de contrapartida deve apresentar informação detalhada sobre todo o retorno concreto previsto para patrocinadores e parceiros do projeto, bem como a comunidade onde esse projeto será desenvolvido. O plano de contrapartida ele pode ser variado e apresentar diversas formas. E aí a gente traz alguns exemplos de planos de contrapartidas, como tem a contrapartida de imagem, contrapartidas sociais, contrapartidas ambientais, contrapartidas negociais, contrapartida financeira e econômica. Na contrapartida de imagem, costuma ser utilizado ações de divulgação da marca dos patrocinadores e parceiros no material e comunicação do projeto. Ou seja, uma pessoa vai patrocinar o seu evento e aí ele vai ter no material gráfico escrito embaixo, patrocínio, a logozinho daquela pessoa. Isso é uma contrapartida de imagem. Contrapartidas sociais são ações concretas
que visam a beneficiar a comunidade, ampliando o acesso à cultura e estimulando a participação do público em ações culturais. Se a gente for pensar numa contrapartida social, numa lei cultural federal, é muito importante que tenha uma contrapartida social educacional. Então, se você vai fazer um projeto que é uma montagem de um espetáculo, você pode fazer uma contrapartida social pensando em workshops de preparação corporal, que poderia ser o mesmo segmento da preparação corporal que os atores vão receber. Você pode ter um workshop de pesquisa e roteiro, pensando nessa pesquisa e roteiro que a peça vai receber. Você pode ter um workshop de trabalho com a direção, pensando nessa linguagem que vai ser da peça. Então, todas essas contrapartidas, elas acontecem pelo projeto. Então, não tem como, se eu for fazer um projeto, por exemplo, se a Betina vai fazer um projeto de stand-up, a contrapartida dela precisa cair parecida com stand-up. E aí vamos falar sobre a contrapartida social, pensando nesse viés educacional. Qual vai ser a contrapartida da Betina? Ela pode fazer aulas sobre como é você ser uma comediante, pensando, né, todos os viés de trabalho que ela traz, pensando nesse comediante negro, na mulher negra e tudo mais. Então, qual vai ser esse diferencial de contrapartida social e educacional dela? Além de muitos outros tipos de contrapartidas que podem existir. Contrapartidas ambientais, como o próprio nome já diz, elas beneficiarão o meio ambiente, e aí ela reduz o impacto ambiental promovido pelo próprio projeto. Por exemplo, se a gente está falando sobre um festival, por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, são festivais que têm uma sujeira no final, assim, incomparável. E aí você pode colocar aqui, nos dias do festival, você vai ter uma coleta seletiva no dia do evento. Você pode colocar que todo o seu material gráfico vai ser reciclado. Você pode colocar, enfim, formas de pensar nessa contrapartida ambiental, pensando em como você vai reter danos, pensando no meio ambiente, vendo o que o seu projeto pode causar a ele. Contrapartidas negociais são ações que possibilitam ao patrocinador promover diretamente os seus produtos junto ao público-alvo. Por exemplo, se você vai ter um patrocínio direto da Natura no seu evento, você pode ter uma banca de uma pessoa representante da Natura vendendo os produtos da Natura dentro do seu evento. Se você vai ter uma pessoa que tem um trabalho com artesanato, pode ter essa pessoa que vai estar no seu evento, vai ter um representante no seu evento falando sobre esse trabalho do artesanato. Ou é uma coisa que, por exemplo, você vai ter um patrocínio de um deputado, você dá uma fala desse deputado na abertura do seu evento. Então, essa contrapartida negocial o patrocinador vai ter um momento, vai ter uma ponta dentro do seu projeto. Contrapartidas financeiras e econômicas. É o investimento que o proponente faz no seu projeto com recursos financeiros, bens ou serviços. Por exemplo, o meu patrocinador, ele vai me dar uma quantia se eu fizer com a equipe dele, com a empresa dele, um curso de elaboração de projetos. O que isso quer dizer? Eu vou dar para ele uma contrapartida financeira e econômica. Ele vai me dar um valor e eu vou ceder meu trabalho para ele a partir desse valor. E aqui eu trago para vocês um exemplo de um projeto que é baseado por cotas. Como é que acontece essa cotas? Às vezes vocês podem escutar também um projeto que tenha aquele bronze, prata, ouro. E aí como que entraria cada tipo de contrapartida. E aí, nesse exemplo aqui, a gente tem a cota número 1, que é 150 mil. Então, se você me der 150 mil no seu projeto, o que eu vou fazer por você? Eu vou fazer a aplicação de marca em todas as peças de divulgação do projeto, eu vou mencionar a empresa na abertura de exposição, eu vou fazer uma sessão do espaço para a colocação de stand, eu vou fazer uma visitação fechada para clientes e funcionários da empresa, eu vou fazer uma doação de 150 catálogos de exposição para essa empresa. Então, assim,
se eu receber um patrocínio de tanto, eu garanto para você que eu vou fazer tais e tais e tais tipos de contrapartida. Se você preferir estar na cota número 2, de 50 mil, eu vou colocar a aplicação da marca, vou colocar a menção da empresa, eu vou colocar a doação de 50 catálogos. Percebe que as coisas vão diminuindo junto com o valor que o patrocinador vai disponibilizar para o seu projeto. Se eu tenho um recebimento de 10 mil do patrocinador, eu vou fazer menos coisas para ele. E aí, isso é um exemplo de uma forma de se trabalhar essas contrapartidas pensando na venda desse patrocínio. Mas isso também não quer dizer que, além disso, eu vou ter uma contrapartida ambiental, que é o que a gente vai chegar agora. Alguma dúvida? Gente, eu tô suando aqui. Democratização de acesso. Democratização de acesso é quando você apresenta medidas e ações que tenham por objetivo democratizar o acesso aos bens e serviços culturais produzidos pelo seu projeto. E aí, como exemplo de democratização de acesso, a gente tem os preços populares e gratuidade do produto cultural, como a gente tinha visto aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui que você vê que eles vão destinar 400% para estudantes do ensino fundamental de forma gratuita, isso é uma democratização de acesso. Essa parte aqui embaixo que ele vai destinar 800 ingressos pelo preço unitário de R$10 por uma promoção. Isso também é uma democratização de acesso, apesar de ser atrelado junto com o marketing, mas também é uma forma de democratização de acesso. Então, isso é um exemplo que a gente vê aqui. Adotar preços populares e ou gratuidade do seu produto cultural. Outro exemplo, promover atividades gratuitas paralelas, como as oficinas, workshops e palestras, que entram nesse lugar de democratização de acesso, mas também entra nesse campo que a gente estava falando agora há pouco, contrapartidas sociais. Realizar ações culturais em lugares remotos ou periféricos. A gente tem um exemplo disso aqui agora, que a gente acabou de falar. Se essa oficina que eu estou dando aqui fosse presencial aqui em Japeri, eu não teria pessoas de todo lugar do Brasil realizando ela. Isso é uma forma de democratização de acesso. Como que eu disponibilizo isso de uma forma que pode ter mais pessoas, pode ter um público maior realizando essa ação. Uma outra forma de democratização de acesso também pode ser viabilizar formas de que pessoas que morem à margem cheguem até o destino do seu trabalho. Por exemplo, uma ajuda com ônibus e tudo mais, uma van destinada ao projeto. Isso também é uma forma de democratização de acesso. Nil. Oi. Posso? Então, essa parte final da democratização do acesso, dessa coisa das contrapartidas, então é como se eu tivesse o produto, o projeto aqui no meio, no núcleo, e para além desse produto, eu vou ter várias ações em órbita, assim, isso. Também, né? Isso. Várias ações que vão estar orbitando ao redor, que aí vão estar se encaixando nessas contrapartidas, todas que vão compondo isso. Exatamente. É isso, mais ou menos. É isso. Porque... E aí, só para finalizar minha pergunta, que ficou aqui, mais uma pergunta que eu acho que pode engatilhar na resposta. Na hora que eu estiver estruturando o projeto, é porque assim, eu não tenho muito pouca experiência, escrevi pouquíssimos projetos, então eu não sei muito bem como é que são os formatos todos. Uhum. Quando eu estou estruturando, uma coisa é a previsão dessas contrapartidas, e aí essa parte, por exemplo, da democratização do acesso, ela é um tópico específico dentro do projeto, da concepção do projeto, ou ela está diluída, ele está diluído no conteúdo do projeto, nessa parte das contrapartidas, entende? Pensando no escopo. É aí que eu te falo que não existe uma receita de bolo. Porque depende do edital. Beleza. Por exemplo, depende do edital. Se você for fazer um projeto federal baseado na Lei Rouanet,
você vai ter todos esses tópicos que eu estou te mostrando. Em cada tópico você vai ter que mostrar uma democratização, uma contrapartida, você vai ter que mostrar alguma coisa para você realizar o seu projeto. Mas em outros editais, isso não fica claro. E você pode apresentar uma contrapartida ou não. Eu acho que é muito importante apresentar contrapartidas, democratizações e acessibilidade. Tanto para enriquecer o seu projeto, porque com isso você ganha uma pontuação maior pensando no seu projeto, quanto realmente o sentido da coisa. Por que você vai democratizar o acesso? Quem que você quer que tenha a possibilidade de estar no seu evento? Sabe? Então, eu acho importante que qualquer projeto que vai ser realizado tenha esse viés, tenha essa questão, que isso seja pensado. Sim. Mas não é uma coisa que vai estar em todos os editais, porque depende do que o edital vai exigir de você. Costuma estar mais em editais que tenham um trabalho atrelado ao município, prefeitura, estado, entendeu? Costuma ser mais trabalhos públicos. Mas eu posso ir incluindo nessa órbita dentro do próprio conteúdo da minha proposta, né? Que isso está dentro da minha própria proposta já, né? Então é importante que você, mesmo que você vá incluindo isso na sua proposta, é importante que você esclareça que isso não é o seu objetivo. Isso é uma contrapartida, é uma democratização. O seu objetivo é o seu produto. Isso é a parte. Então, mesmo que você vá incluir, você tem que deixar isso muito evidente. Porque senão parece que tudo é o seu projeto, e não é bem assim. Entendi. E aí a gente entra no campo de acessibilidade. E aí, como, né, a gente já sabe o que é uma acessibilidade, eu trouxe exemplo para vocês de formas que isso pode acontecer, como disponibilização de formato alternativo de informação cultural, como esse primeiro tópico está falando ainda nesse lugar de divulgação. Como que você pode divulgar o seu produto pensando, né, nessas pessoas que você precisa divulgar de uma forma mais acessível. E aí você pode fazer uma audiodescrição, você pode fazer um material em braille, você pode, quando você for divulgar a sua oficina em canais televisivos, você ter essa pessoa destinada, né, a fazer esse trabalho por língua de sinais e tudo mais. Outro exemplo, mediação cultural desenvolvida especialmente para pessoas com limitação intelectual ou mental. Ou seja, no momento que vai estar acontecendo uma palestra, um workshop ou qualquer coisa, ter essa pessoa responsável por essa mediação. Desenvolvimento de páginas de internet com recurso de acessibilidade digital. Não sei se vocês já entraram no site que vocês viram, tem uma abazinha que você clica e aí o site passa a ser todo acessível. Isso também é uma parte ótima e muito importante. Cara, mas é importante. Eliminação de barreiras físicas, como colocação de rampas de acesso, portas amplas, elevadores, tudo mais. Como que você entende que, por exemplo, tem um projeto que ele iria acontecer no Terreiro Contemporâneo, que é um espaço na Lapa, aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí, o Terreiro Contemporâneo ele tem 4 andares por escada. Como que eu vou realizar esse projeto lá? Eu posso realizar esse projeto no primeiro piso, não preciso realizar no último. Então, é entender também nesse lugar, né, se ele não apresenta esse recurso de acessibilidade, como que você inclui ele, como que você pensa nele, pensando no seu produto. Próximo ponto é o impacto ambiental do seu projeto. E aí, nesse item, é propor medidas que serão adotadas para prevenir, minimizar ou compensar os danos que forem possível para esse impacto ambiental. E aí, por que, além da contrapartida ambiental, você tem uma aba para impacto ambiental? Porque, além da sua contrapartida ambiental, pensando no lugar que o projeto vai acontecer, pensando em como isso pode acontecer, o impacto ambiental você pode gerar, através do seu projeto, produtos que impactam o meio ambiente. Por exemplo, eu posso ter um trabalho como o da Nilda, que trabalha alimentação saudável e tudo mais, eu posso gerar, dentro desse trabalho, plantação de árvores, plantação de folhas e coisas que vão melhorar, né, o meio ambiente desse lugar e que vão
provir coisas que são importantes para aquela pessoa que está fazendo a oficina. Você pode pensar em fazer materiais de cozinha por argila, não sei, gente, estou dando exemplo, que também é um impacto ambiental, porque com isso você não vai trabalhar com material de reciclável, né, que todo mundo joga fora depois. Você vai criar o seu próprio instrumento de trabalho e a partir daí você fazer essa oficina, isso pensando, né, no trabalho da Nilda, que é esse trabalho de cozinha e tudo mais, mas como que você pode pensar nesse impacto ambiental, como que você pode, através do seu projeto, impactar de uma forma futura, e não só no momento que o seu projeto vai acontecer. Nil, posso dar uma palavrinha sobre essa questão do impacto ambiental? Porque é o que eu já faço, tá? Por exemplo, na Economia Criativa, nós fizemos o ano passado com a Secretaria de Cultura, o que foi o meu projeto que bombou, além da Libras? É porque eu mostrava cada valor de cada um dos materiais que eu ia usar. Tomate, alho, não sei o quê. E o que ia fazer com aquelas sobras. E, no final, eu mostro que nós podemos fazer uma mini compostagem, que aquele resíduo foi do material que eu usei para fazer o molho de tomate, serem colocados direto nos vasinhos de planta em casa. Esse era o impacto ambiental da sustentabilidade que eu apresentei no projeto. Fica assim, bem em exemplo, né? Bem legal, né? É um exemplo ótimo, E aí é justamente isso, assim. Por que isso é utilizado como impacto ambiental e não como uma contrapartida ambiental? Porque é um recurso que ele vai ser usado mesmo depois que o seu projeto terminar. E aí, o impacto ambiental, por exemplo, você pode colocar que as pessoas vão passar a entender esse recurso que você ensinou e passar a ver as coisas de uma forma diferente. Essa pessoa possivelmente não vai mais jogar esse resíduo fora daqui para frente. Como é que isso gera um impacto nesse local? Então, por isso que é um impacto ambiental e não uma contrapartida. Entenderam, gente? A Rafaela está com uma cara tão de dúvida. Não, é que eu estou pensando aqui, é que esse lance do impacto ambiental, esse lance do impacto, ele é mais do que ele se diferencia da contrapartida porque ele é uma coisa que ele vai atravessar a própria composição da tua proposta, assim, não é uma medida tipo de compensação, mas é algo que vai estar trabalhando dentro do sujeito, assim, também, né? Que vai ter um impacto subjetivo ambiental, que ele está falando de comportamento e não só de uma medida prática, tipo, Rock in Rio fez o evento e depois ele plantou não sei quantas mil mudas na Amazônia, por exemplo. Exatamente. Mas ele vai ter uma ação própria dentro do escopo, né? Era isso que eu estava pensando na diferença. O Nil, Oi. eu fiquei pensando aqui nessa questão de impacto ambiental, porque no caso, o projeto da Nilda, né? Que fala sobre a questão da alimentação e tal, e aí já tem um impacto mais ou menos direto na natureza. Eu achei bem interessante isso. Mas, por exemplo, um projeto que não necessariamente tem esse contato direto com o meio ambiente, como no caso da oficina de teatro, ou até um projeto de uma peça que vai ser apresentada e tal. Como é que seria? Como é que a gente faria essa... Posso dar exemplo, Nil? Pode. É assim, ó, a questão do impacto ambiental, não só a nosso nível, mas como qualidade de vida, é que eu estou estudando isso há 5 anos, gente, é você fazer a substituição. Por exemplo, você está tendo uma peça teatral. Em vez de você usar o isopor, você usa papel, entendeu? Em vez de você usar os copos de plástico lá na cantina, que vai vender o lanchinho lá para arrecadar um dinheiro, você usa alguma coisa que seja que existe, copo de papel, de amido, de milho. É assim, é um mundo de descartável, que você já está usando o impacto ambiental ali. Você pensa dentro daquilo que você tem ali, de elementos que são da natureza e que são, assim, sem reposições, normalmente são as coisas de petróleo, plástico, isopor, acrílico, e que você pode substituir.
Porque já existem plásticos na natureza que eles fazem, que são muito assim, em um mês eles vão desmanchar, entendeu? É papel, você trabalhar mais com os papéis, porque os papéis vão para a natureza e eles vão desmanchar como compostos orgânicos. Mas você precisa, dentro daquilo que você tem, você pesquisar. E eu preciso dessa chapa de acrílico de 10 metros. O que substitui na sustentabilidade uma placa de 10 metros de acrílico? Tem que pesquisar, gente. Mas dá para fazer dentro de peça, dentro de feiras, tá? Figurino, o cenário da peça, até o próprio exemplo que foi usado, né, no dia da apresentação, você pode ter coleta seletiva, em vez de ter só um tipo de lixo, você pode pensar como que você vai disponibilizar os ingressos para as pessoas. Tudo isso faz parte, sabe? E aí, pensando na oficina, a Nilda deu um exemplo, mas eu falo mais, assim, em vez disso, você pode ter o copo de cada aluno. Então, eu sei que eu vou chegar na oficina, vou ter o meu armário, vou abrir lá, vou pegar meu copo para me beber minha água. Então, a minha garrafinha que vai ficar ali. Eu não preciso ter um copo descartável ou alguma outra forma em cada encontro. Então, tudo isso faz parte de um impacto ambiental. Beleza, Patrick? Deu, Patrick? Perfeito. É pesquisa, né, não, Nil? Tudo é pesquisa, gente. Até quando Sim, assim, muito interessante, é isso. Entender o que é a parte nesse projeto, porque eu estou mostrando tudo para vocês, né? Eu estou mostrando o que é cada coisa. Tem coisas que vão se encaixar, tem coisas que não, depende do projeto. Mas aí é tentar entender o máximo possível o que vai se enquadrar dentro do seu projeto, dentro do seu produto. Uma das últimas partes, né, que é muito importante para você, como seu papel de produtor cultural, é você se resguardar a partir de documentações. Por isso que eu falei da importância de ter uma pessoa jurídica junto com você. E aqui eu trouxe para vocês alguns documentos que são importantes que vocês tenham pelo menos uma cópia deles, e isso, claro, vendo, né, cada tipo de projeto, cada forma que se trabalha. E aí, os documentos principais são carta de anuência dos participantes, o documento similar, que foi aquilo que eu expliquei para vocês de se eu quero fulano na minha ficha técnica, eu vou pedir para ele assinar uma carta de anuência, que ele fale que ele realmente está se comprometendo nesse projeto em dezembro de 2025. Vai chegar essa data e fulano vai já tem um documento que o fulano assinou que ele vai estar comprometido. Não tenho garantia que o fulano realmente vai fazer, mas você tem um documento que comprova isso. Então, não é só a sua palavra contra de fulano, sabe? Porque boca a boca o vento leva. Então, é importante você documentar cada coisinha. Termo de cessão de espaço. Nil. Oi. E se a pessoa ela faz a carta de anuência e aí chega na hora lá do projeto, não sei lá, a pessoa não pode efetivamente fazer, entrou algum trabalho antes, atrasou alguma coisa, né, que ela já estava fazendo e ela não pode participar. Tem algum tipo de documento que a gente tem que fazer para depois botar no projeto? Então, os projetos, a maioria deles, acho que eu nunca participei de um projeto que não tenha, ele te dá uma porcentagem de o que você pode mudar da ficha técnica. Você não pode mudar a ficha técnica 100%, você não pode mudar o proponente e o jurídico do seu projeto. Mas você pode mudar, por exemplo, se você mandou que vai ser tal cenotécnico, você pode mudar isso. Você pode mudar o ator, sabe? Tem coisas que você realmente pode mudar. Mas aí é isso. É importante você ter essa carta de anuência, porque imagina se toda a sua ficha técnica não puder. Como é que você vai garantir esse projeto? Mas claro que tendo até, tipo, num projeto que tenha 20 pessoas, tendo até 3 pessoas é tranquilo. Termo de cessão de espaço ou documento equivalente. Ainda mais, gente, quando a gente está falando de espaço público. É muito importante que você tenha um termo que realmente comprove que você vai fazer a sua ação naquele local. E aí quando eu falo espaço público, eu falo qualquer espaço público, praça, qualquer coisa. Porque eu já vi, inclusive, uma peça que foi até a prefeitura,
viabilizou a praça pública para acontecer o evento. Na hora, o guarda municipal não quis autorizar o evento. E aí tinha aquele documento comprovando que a pessoa poderia, sim, realizar aquele evento ali. E aí, meu amor... Então, é muito importante que você tenha também esse documento de termo de cessão. Termo de cessão de direitos autorais, isso é muito importante. Se você vai fazer um trabalho de tal livro, tal música, não sei o quê, uma coisa que não foi criada por você, você precisa ter esse termo de direitos autorais, mesmo que a pessoa não vá cobrar, mesmo que a pessoa vá falar, não, eu estou te dando a minha ideia, pode ficar tranquila. Tudo bem, mas assina aqui, por favor. Porque é isso, tipo, eu posso falar, não, pode fazer o meu projeto, não ligo, fica à vontade. E aí depois chega uma intimação que você vai ter que se declarar ao juiz porque você fez o projeto da pessoa. A pessoa fala, ué, mas você me falou que podia. Qual prova você tem para isso? Carta de intenção do patrocinador ou declaração de interesse. Por que isso é muito importante? Vamos supor que você está com todo o seu projeto montado, mostrou para o patrocinador e ele falou, não, beleza, pode executar tudo que eu vou apoiar seu projeto. Um mês depois o patrocinador fala, não vai ter como. Por isso que é importante ter essa carta de intenção do patrocinador, dizendo cada coisa, cada ponto que ele vai ajudar e como que ele vai realizar isso. Projeto pedagógico, e aí pensando nesse lugar de oficina, workshop, palestra, é importante que você tenha um projeto pedagógico, mesmo que minimamente, informando como que vai acontecer toda essa forma, toda essa viabilização educacional do seu projeto. Propostas financeiras de fornecedores e prestadores de serviço. Gente, tudo que é proposta, tudo que envolve dinheiro, precisa estar documentado. Tudo. Eu vou conseguir te ceder durante uma semana 50 cadeiras para você colocar no... E aí eu falando, né, do projeto da Betina. 50 cadeiras para você fazer a sua apresentação de stand-up comedy. Tá, então você vai me fornecer essas 50 cadeiras, elas vão ficar comigo durante o período de 7 dias. E aí no segundo dia a pessoa fala, não, vou precisar das cadeiras de volta. E aí seu projeto vai acabar por isso? Por isso que é importante você ter essa documentação. Beleza? E aí... Uma dúvida. Oi. Quer concluir sua frase? Eu achei que você ia mudar de papo. Outra coisa. Tá. Eu estou fazendo um trabalho agora que a gente deu vários moles em relação a essa questão de não estreitar o lance de direitos autorais, do conteúdo que a gente está produzindo, quais são os termos de uso, né, que o contratante vai ter sobre o conteúdo que a gente está produzindo, o conteúdo autoral. Como é que fica nesses termos todos? Isso que a Tina falou, por exemplo, tá bom, tem um profissional e ele não vai poder. Não sei se me escapou em algum pensamento, mas todos esses termos e essas questões, tudo tem também que ter um termo de ruptura, assim, né? Tipo, o que acontece se isso é rompido, né? Tipo, se o que você foi combinado não vai mais poder ser cumprido. E eu não entendi também a questão desse lance da carta de intenção do patrocinador. Tipo, não entendi muito bem, não ficou muito claro. Você pode repetir? Primeira coisa, essa questão da carta de anuência e tudo mais, isso é feito no momento que você está elaborando o seu projeto. No momento que você está pensando em quem é a sua equipe. E aí você pensa, eu acho que fulano, ciclano pode ser da minha equipe. E aí você elabora isso, você comunica essa pessoa e você pede para ela assinar essa carta de anuência. O projeto passou, chuchu, beleza. O primeiro momento do projeto é a pré-produção. Nesse momento, você vai rever toda a sua ficha técnica. Você vai rever, né, cada ponto ali. Nesse momento que você vai rever essa ficha técnica, você vai fazer a pessoa assinar um documento contratual. Até aquele momento você tinha a carta de anuência dela. Depois que ela falou, não, eu posso fazer o projeto assim, você não fica só com a carta de anuência, não. Se a pessoa falou que ela pode realizar o projeto, ela vai assinar um contrato, informando isso.
E aí, dentro desse contrato, você coloca isso, assim. Se eu estou fechando um contrato com a pessoa de 5 meses, mas caso ela não consiga realizar, você pode escrever no projeto no contrato que, se você não, em algum momento desses 5 meses você não conseguir cumprir, você precisa me trazer um profissional que equivale ao seu serviço. Um exemplo. Com relação à carta de intenção do patrocinador, o que seria isso? Você vai ter um momento, né, que costuma acontecer em projetos, que aí eu não estou falando de editais, eu estou falando de patrocínio direto. Você vai ter um momento que você vai ter uma conversa com esse patrocinador, que aí entra um pouquinho em como que você vai ganhar, né? Ganhando, é um momento de muita lábia mesmo, como que você vende seu projeto para aquela pessoa, que é aquele exemplo que eu dei também na divulgação, né? Como que eu vou passar, o que a pessoa vai ganhar tendo meu projeto. E aí vamos supor que dentro de uma reunião, aquela pessoa que eu apresentei meu projeto, aquela pessoa que demonstrou interesse no patrocínio, ela fala, eu vou querer uma cota ouro. Então, vamos marcar que no dia 25 de fevereiro eu vou te dar a quantia da cota ouro, ou então eu vou parcelar essa quantia em 3 vezes e aí você pode ir executando o seu projeto que vai cumprir, né, a sua planilha orçamentária. Você precisa ter essa carta de intenção, essa declaração, você precisa estar documentada que você teve essa conversa com o patrocinador. Show? E esse documento que eu deixo documentado, que eu tive essa conversa, esse acordo com o patrocinador, é a carta de anuência. Não é carta de anuência, porque ele não faz parte dos seus recursos humanos. É a carta de intenção. São as pessoas que estão na sua ficha técnica. Uhum. Essa carta de intenção, ela já é diferente porque são pessoas que estão apoiando o seu trabalho. Uhum. Entendi. Porque na carta de anuência, você vai estar trabalhando em prol de... O patrocinador, ele não vai trabalhar em prol do seu trabalho. Ele vai patrocinar e viabilizar o seu trabalho. Por isso que é diferente. Uhum. E aí, nessa carta de intenção, eu boto esses tópicos. O fulaninho de tal vai me dar 3 parcelas nessas e nessas datas. Em contrapartida, eu vou dar isso, isso e isso. E aí, vou botar ali se é contrapartida de imagem. É isso? Exatamente. Tá. Então, a carta de intenção, que nem a carta de anuência, ela também antecede um contrato formal com o patrocinador. Antecede um contrato. E é praxe. Tipo, as pessoas estão acostumadas a assinar a carta de intenção e parte da gente que está propondo o projeto, tipo, uma vez firmado esse acordo, é porque é muito sutil, é porque eu entendo que é uma dinâmica relacional muito sutil, né? Tipo, da comunicação ter que estar muito clara e da coisa ser feita de uma forma com muito cuidado, né? Por isso que eu estou fazendo uma pergunta, pode ser meio óbvia. Você não vai falar, tipo, olha só, tô duvidando do seu trabalho, então assina aqui, por favor. Não, mas é uma coisa que é praxe, assim, tipo, mas depois de uma conversa dessa, esse é um passo que se toma para que ambas as partes possam estar seguras. Se a pessoa recusar assinar que combinou uma coisa com você, é porque tem alguma coisa errada. Então, num lugar mas não é um jurídico que faz isso em termos jurídicos para ficar uma coisa bem profissional? Toda documentação. Não somos nós, os produtores, nós, os artistas. Quem faz isso é um advogado, né? Toda documentação é jurídica. Por isso que eu falei que é muito importante que o produtor tenha no seu trabalho junto com um advogado e um contador. Só que é isso. Mas não necessariamente é a pessoa do meu jurídico que vai estar fazendo essa comunicação direta com o patrocinador. Ele vai estar produzindo o documento para me dar respaldo. O seu jurídico só vai produzir. E aí o produtor que está na linha de frente que vai estar... isso. E vai ser você que vai pedir esse documento ao seu jurídico. O seu jurídico não vai falar antes da sua conversa que você precisa ter tal documento, tal documento, tal documento. Você vai ter essa conversa, você vai entender qual foi o destino que foi tomado essa conversa. Depois disso, você vai ter essa conversa com o seu jurídico. Então, por isso que eu falo que é muito importante que o produtor cultural tenha em mente essas documentações. O produtor cultural precisa entender quais são as documentações necessárias. E
quanto mais você puder ter toda a fala documentado, melhor. Por isso que é muito importante também, em qualquer trabalho que você faça, você tenha isso escrito em ata e que tenha a assinatura de cada encaminhamento de cada pessoa que estava naquela reunião no final. É chato, eu sei, eu acho um porre. Desculpa que está sendo gravado. Mas é muito importante. E dá uma tranquilidade, né, Nil? Total. Até vendo as questões que a gente estava falando sobre o trabalho em equipe, né? O primeiro momento que você vai dividir com a pessoa, você vai falar com a pessoa, suas obrigações são essas. Se você não pautou isso, se você não documentou isso, a pessoa pode falar, mas eu não sabia que isso era minha obrigação. Uhum. E aí? Um dos meninos deu esse exemplo, né, semana passada, numa situação que ele passou com isso. Que ele não fez algo ou que não correspondeu a uma expectativa, mas porque isso não estava sendo documentado, no que diz respeito à expectativa. Eu já tive uma experiência parecida com um show solo que eu produzia ano retrasado, justamente por isso, assim, as pessoas acabavam não fazendo o que eu esperava que elas fizessem, porque eu não tinha nada assim documentado. E é muito comum, tá, gente? É muito comum. Tá rolando comigo num projeto também. É muito comum. Também, mesma coisa. E não só em... Diferente, que não, gente. Em qualquer lugar. Se você for pensar, por exemplo, num trabalho empresarial, assim, entrei para uma empresa. Exato. No primeiro momento, aquela pessoa que não quer ser demitida, ela vai fazer tudo, vai beijar seu pé. Mas depois de 1 ano, 2 anos, quem vai te garantir que aquela pessoa vai fazer o trabalho dela conforme ela fez no começo? E tem muito lance e tem muito essa questão da gente poder delimitar bem os contornos e para o nosso trabalho poder ser valorizado, né? Porque eu tô fazendo uma consultoria de conteúdo que é de educação, assim, e é para uma empresa internacional. E eu nunca tinha feito um trabalho assim, nem de consultoria de conteúdo, nem para uma empresa internacional. Então, tipo, caiu meio de paraquedas e eu fiz tudo meio fui fazendo. Bacana. E aí tem bem essa postura bem dessa coisa bem imperialista, assim mesmo, né? Eles estão acostumados a, tipo, montar em cima da gente. E aí, agora a gente está num dilema de, tipo, na proposta que eu escrevi, o que eu estava querendo dizer em relação ao conteúdo a ser desenvolvido era A, agora eles estão querendo que eu faça um conteúdo que é A detalhado em A+1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, e eu tô tendo que fazer uma força de resistência tremenda, tipo, não, olha, minha proposta era A, minha proposta não era isso, né? Mas como é que fica essa sutileza das coisas não estarem muito claras, o que a gente está querendo dizer? E isso muito porque no cronograma também a gente tinha colocado uma reunião de alinhamento com a gestão, e aí a galera saiu solapando, tipo, organizando primeira reunião já com uma equipe gigante, e aí as coisas não foram bem definidas, assim, então vários aprendizados, né? Tudo sobre limites e clareza e comunicação, né? É importante você pontuar isso. Não, mas olha, quando eu tive uma reunião com a gestão, as coisas não ficaram claras. Então, eu entendi que o projeto era assim, assim. O que você vai querer de mim além disso? Porque a gente combinou a partir desse orçamento. Se eu vou ter que trabalhar mais, eu vou precisar disso. Entende? Acho que por isso que é importante ter tudo muito bem documentado. E tem uma firmeza interna, assim, né? Porque eu vejo que na hora, tipo, o que me bate é bem a insegurança, assim, tipo, desse outro que tem a grana. E a minha parceira de trabalho me fala muito isso, tipo, cara, eles têm a grana, mas a gente tem o que eles querem, tipo, o ouro do conteúdo tá com a gente. Então não dá para abrir as pernas e sair entregando tudo também, sabe? É bem essa força de resistências, assim, macro também, né? E é assim que o seu trabalho vai ser valorizado, gente. Sim. E é uma coisa que eu sou agenciada pela R. Martins Agenciamentos, né? E aí uma coisa que o Hudson fala, que é o rapaz responsável, que volta e meia ele recusa trabalhos para atores e atrizes, né? Dentro da agência, de tipo, uma minissérie que eu vou pagar R$500 a diária para o seu ator e ele vai precisar virar pirueta. Ele vai falar, não, meu ator ele é mais caro para isso.
E aí recusa mesmo, fala, olha, desculpa, mas não tem como. E aí, muitas vezes, a gente acaba querendo tudo, tipo, não, é R$ 500 que vai entrar, preciso pagar tal conta. E aí, com isso, você não valoriza o seu trabalho. E é um lugar realmente, assim, muito complicado de se colocar. Ainda mais, assim, quando a gente pensa que a gente é pobre mesmo, a gente precisa mesmo do valor. Mas se você não se colocar e não falar sobre como é o seu trabalho, como é cada coisa, as pessoas vão montar em cima de você. E isso em qualquer área. Qualquer área. Isso é incrível, qualquer coisa. E eu costumo dizer que eu escolhi as áreas mais assim que parece que o pessoal montar, né? Minha primeira graduação foi gastronomia, e aí uma mulher preta que faz gastronomia não adianta, eles sempre vão ver como a tia Anastácia que está ali para cozinhar e levar pronto. Aí fui para a arte, a mesma coisa, né? Preto, branco, tu diz que é artista, o pessoal acha que tu tem que trabalhar de graça. Trabalho com educação social, então nem se fala, né? E aí uma coisa que eu aprendi a duríssimas penas é que às vezes naquela ânsia de garantir de pagar o teu aluguel no final do mês, tu acaba vendendo a tua alma pro diabo e não consegue pagar o teu aluguel no final do mês. Exatamente. E não consegue montar uma carreira, não consegue construir algo que tu consiga dar continuidade, assim. Sem contar que tu chega no final de um período, assim, de 6 meses, um ano, exaurida e olha para trás dizendo, gente, mas o que eu fiz que eu tô tão cansada? E parece que tu não fez nada, mas tu fez muito mais que tu deveria ter feito. E é o tipo de coisa que a gente, infelizmente, só aprende apanhando, assim. Ou quando consegue ouvir alguém que me disseram isso e eu não... mas eu acho que é assim mesmo, assim. É um processo de levar para terapia quem tem a oportunidade, eu acho. Porque é bem complexo. Nossa, eu tô totalmente nessa, Tina. Aprendizado totalmente. É muito louco. Foda. E aí a gente chega numas que a gente começa a questionar o nosso trabalho. E o que a gente tem para entregar. E não é que a gente não seja um produto bom para entregar, é que a maneira que a gente está entregando não está se valorizando. Assim. Tá mudo. Tá sem o som, Rafael. Não, também eu tô aqui tipo, só concordando com você, nem vou ficar falando também, porque tipo, é exatamente isso. Tipo, eu nem consigo entregar o que tem para entregar com consistência. Exato. Um dos motivos que me fez procurar esse curso e tá me fazendo procurar outras coisas e ler outras coisas é cada vez me profissionalizar mais, porque aqui no Sul mesmo, se eu chego com o meu Black Power, com o empresário, sem ter tudo muito bem documentado, esses dias, há umas 2 semanas atrás, eu ouvi numa reunião com o pessoal de Frederico Westphalen, é o nome da cidade aqui no Sul, e aí eles estavam com patrocínio para algumas OSCs e ONGs e tal, num projeto no edital, e aí quando a gente apresentou alguns questionamentos do que estava no edital, eu disse assim, mas até que vocês são bem organizadinhas. Ou seja, olha a expectativa que eles estavam chegando com relação a eles. Eu quase voei no celular, mas eu lembrei que eu nem terminei de pagar o meu e dei uma segurada, mas tipo, é a expectativa que eles chegam com relação a gente, assim, é a gente que trabalha com arte, que trabalha com comida, que trabalha é isso. Total. Por isso que eu volto. É muito importante ter tudo documentado. Se eu combinei com você que eu vou fazer A, eu vou fazer A. Se você quer que eu faça B, você me paga o dobro. E aí, gente, a gente vai para a última parte do nosso projeto cultural, que é o quê? A identificação do proponente da sua proposta. Se você é uma pessoa jurídica, você precisa ter a sua razão social e o seu nome de fantasia, que, querendo ou não, são coisas que, não sei se vocês entendem de PJ, mas, por exemplo, o grupo código é o nome fantasia. O nome, a razão social é Grupo Sociocultural Código de Artes. Então, deixar isso evidente, qual é a sua razão social, qual é o seu nome de fantasia, seu número de CNPJ, endereço da instituição, endereço eletrônico, o nome do dirigente ou representante legal, número de identidade CPF do dirigente, endereço eletrônico. Por que todas essas coisas é importante estar apresentadas? Se um patrocinador gostou do seu projeto, como é que ele vai entrar em contato com você? Se você não mostra quem é você. E aí,
o documento de identificação que são importantes de você como PJ guardar com você, porque isso vai ser importante em algum momento caso o seu projeto passe. Relatório atualizado das ações culturais, portfólio ou currículo da instituição. Por quê? Porque volta e meia você vai ver em editais que eles pedem que você tenha um período que você realize essa atividade. E aí, tipo, eu vou me inscrever no edital municipal. E aí ele fala, para que você faça essa inscrição, você precisa ter 2 anos de trabalho sendo executado no município. E aí você vai ter esse relatório que mostra esse trabalho. Currículo atualizado do dirigente / representante legal. Por que isso é importante? Porque todo o meu capital vai estar na mão dessa pessoa. Então, eu preciso entender que essa pessoa é capaz disso. Então, por isso que é importante você ter esse seu currículo atualizado. Ato constitutivo da instituição, que é esse estatuto, né, de como que é montada a sua instituição, a associação, como é que é essa mesa, quem é o diretor, quem é o tesoureiro. Ata de eleição da diretoria, né, como eu falei, que basicamente é a mesma coisa, só que independe de qual tipo de PJ. Documento de identificação do dirigente e representante legal. Você vai ter o número no ato do envio, mas logo depois você vai ter que comprovar que essa cédula de identidade é realmente sua. E aí, por isso, você envia essa cópia desse documento. Pensando em pessoa física, aí é mais tranquilo, é pouquíssimos documentos. É seu nome completo, número de identidade CPF, seu endereço, telefone. E aí os documentos que você precisa guardar para você para posterior é o seu currículo ou portfólio e os seus documentos. E aí pode ser identidade, CPF, comprovante de residência, que é a base do que é pedido. E a identificação do seu projeto cultural. A identificação do seu projeto, antes de tudo, é o título dele, que é o nome do seu projeto, e é muito importante que o nome do seu projeto não seja uma frase, que seja uma coisa dinâmica, e que seja uma coisa dinâmica que vá mostrar, só pelo nome, do que seu projeto se trata. Qual o enquadramento, qual a classificação por área e respectivo segmento cultural. E aí a gente traz 2 exemplos. Por exemplo, eu tenho um projeto na área de artes cênicas no segmento teatro, dança, circo, mímica ou ópera. Eu tenho um segmento na área música, eu tenho um projeto na área música com o segmento música erudita ou música instrumental ou música popular. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Encerramos. Ô, Nil. Oi. Uma coisinha que eu queria ver contigo, que eu não sei se você já falou, ou que dá matar aula, né? Matei a final da última aula e me perdi. Mas eu estou fazendo tem um projeto no trabalho que eu estou tendo, que eu entrei esse ano, e aí essa empresa, essa OSC que eu trabalho, foi agraciada com um valor num projeto, no edital do FUNCriança, tá? E aí o que faz? Eles têm que escrever uma carta, que na realidade é um projeto, né? E essa carta foram liberados para eles R$200 mil. Só que eles têm que apresentar durante esse período aí, se eu não me engano, vou dar um exemplo baseado no que eu lembro e inventar umas coisas para exemplificar, tá? Uhum. Esse projeto que eles passaram, eles têm 4 anos para usar R$200 mil. Uhum. Todo ano a gente tem que explicar quanto a gente vai precisar e o que a gente vai fazer com aquele valor. Entendeu? Mas você tem até 4 anos ou o projeto precisa acontecer dentro de 4 anos? É dentro de 4 anos, tá? Então você vai dividir esse valor em 4 vezes. Você vai Isso. Dentro desse valor. Não precisa ser valores iguais. Não precisa. Tá? Eu posso pedir 80 numa vez, 30 no outro, 30 outro, mas eu tenho que justificar esse valor. Sim. Por que eu estou te perguntando isso nesse projeto? Eu demorei ele a entender, porque eu pensava assim, tá, mas já foi liberado o dinheiro, por que eu vou precisar de novo? E aí eu tô tentando entender a questão da Lei Rouanet. Uhum.
E aí eu sei que a gente tem que fazer um cadastro. E aí eu achei algumas coisas parecidas, mas eu queria, na realidade, uma explicação melhor de como é que funciona a Lei Rouanet. A gente se inscreve, né? E aí a gente se torna apto para poder concorrer a esses recursos, é isso? São coisas diferentes. Tá. Esse exemplo que você me deu do projeto, é um projeto que você já foi contemplada, você já sabe que vai receber esse valor, e você tem esses 200 mil reais que vão ser distribuídos em 4 anos. E aí, a forma que esses 200 mil reais vai ser distribuído, isso tem que estar no edital. Isso tem que estar descritivo ali, e você vai fazer exatamente como está no edital. Por exemplo, essa questão que você me falou, de se está no edital que precisam ser 4 anos utilizando o 50 mil, você não vai utilizar 80 mil no ano. E aí é com esse edital. Agora, quando a gente pensa sobre a Lei Rouanet é a lei federal de projetos, né? Uma das. E aí, dentro da Lei Rouanet, você pode se inscrever como jurídico ou como pessoa física. Como pessoa física, você vai receber o suficiente que um MEI pode receber por ano, que é até 80 mil. Como pessoa física, você pode receber até 80 mil. Como pessoa jurídica, o seu primeiro projeto precisa ter um orçamento de até 200 mil, logo depois você pode colocar o valor que o seu projeto pede, nem que seja, sei lá, 1 milhão. E aí, como que isso acontece? Você vai escrever um projeto, você vai se cadastrar no Salic Web, que é o canal. Fez esse cadastro no Salic Web, cadastrou sua empresa PJ ou cadastrou você como pessoa física, você vai escrever o seu projeto cultural ali dentro. E aí, um pouco baseado nessa elaboração de projetos que eu mostrei para vocês, né? Você vai... E aí é aquilo também que eu falei para você que é importante, Bettina. Mesmo que seja um portal muito prático e muito fácil de se mexer, é muito importante que você tenha seu documento no Word antes de colocar no portal, que você revise ele antes. E aí você vai colocar lá no portal, e aí tem pontos que aparecem lá, mas que não necessariamente você precisa ter. Por exemplo, você não precisa já ter uma conta no Banco do Brasil aberta. Você precisa ver qual agência você abriria, né? Nesse momento que você vai escrever o projeto cultural, que é um dos pontos chaves, né? Caso o seu projeto vá passar. E aí vamos supor que o seu projeto é do Rio de Janeiro. Então você vai escolher uma agência do Banco do Brasil do Rio de Janeiro, você vai escolher o período que você vai realizar esse projeto, e aí você vai dizer se esse período ele pode ser renovado de ano em ano ou se vai ser só o primeiro ano. E aí você marca, né, essa opção, se você renova o seu projeto ou não. Enfim, você vai escrever tudo aquilo. Depois disso, você vai começar a escrever o seu projeto cultural. E aí você vai colocar a justificativa do seu projeto, objetivo, todos os pontos do seu projeto ali naquele portal. Orçamento, declarações que eles pedirem, todas as coisas. Você vai mandar para o MINC, que é essa avaliação, né, do Salic, dentro do Salic. E aí depois você vai receber um feedback de como foi seu projeto. Você recebe até 3 feedbacks. E aí você pode fazer até 3 modificações do seu projeto, vendo, né, como que eles querem dentro do seu projeto. E aí você vai realizando essas modificações, né, tudo mais, conforme eles forem pedindo. Meu projeto passou na lei federal. Depois que o seu projeto passa na lei federal, você vai começar... Você não vai receber já esse valor. Por quê? Porque você vai começar a ver quem vai patrocinar esse projeto através desse incentivo fiscal. Então, depois disso, vocês vão ver que existem muitos editais, e acho que o da Vale, da Petrobras não, mas CCBB, tem muitos projetos, muitos editais que abrem, e aí ele fala, né, que para que você concorra a esse edital, você precisa ter o projeto aprovado na lei federal. E aí é nesse momento que você vai ter
esse projeto. Claro que você pode escrever primeiro no edital e depois ver essa aprovação, não tem problema. Só que no momento que você está sendo aprovado no edital, você precisa já ter sido aprovado na Lei Rouanet, que costuma ter um período de tempo que dá. Você vai procurar esse patrocinador direto, e esse patrocinador não precisa ser uma empresa, pode ser uma pessoa qualquer pessoa que declare imposto de renda. Então, você vai correr atrás disso e aí você vai seguindo isso durante aquele tempo daquele projeto. Se você renovou durante o próximo ano, você vai ter essa corrida tudo de novo. Que pode ser renovado com a empresa também, né? Você pode já falar com a empresa, olha, eu quero continuar esse projeto durante 5 anos. Então, a gente pode fechar aqui a gente fechou no ano de 2020. No ano de 2021, eu posso fazer esse mesmo contrato com você mesmo. E aí você já tem essa conversa com aquela empresa. Tá. E se eu fizer o cadastro, mando para o MINC, sou avaliada, consigo a aprovação, e eu não procurar esse patrocínio? Seu projeto é arquivado. É arquivado. E aí, se eu dei a opção de renovação a partir Tá, eu fui aprovada para 2021. Mas 2021 aconteceu, eu fiquei doente, Deus livre, e aí não utilizei. Eu posso, em 2022, usar esse meu projeto que foi aprovado pelo MINC para procurar novos? Quando o seu projeto é arquivado, você não mexe mais nele. Ele foi arquivado, é como se ele estivesse indo para um banco de dados do Salic. Mas você pode repetir a inscrição dele com todas as mesmas coisas. E aí você pode escrever de novo o mesmo projeto e buscar tudo isso novamente. Mas aquela inscrição que foi feita, isso não vai acontecer. E uma coisa muito importante, para que você tenha uma inscrição PJ ou PF dentro da lei federal, é muito importante que você tenha currículo para isso. Porque, às vezes, vamos supor que eu vá escrever um projeto dentro do Salic no CNPJ novo com orçamento de 200 mil. Qual a comprovação que eu tenho de que eu, como produtora cultural, vou realizar esse projeto? Que eu vou correr atrás desse fornecedor? Então, é muito... Que eu tenho expertise para dar conta disso tudo. É muito importante. E se eu tenho... que eu tenha um PJ que já realiza esse trabalho, que já tenha algum projeto federal que passou antes. É muito importante que tenha esse currículo. Senão, então, o que tu sugeriria? A gente cria-se uma pessoa jurídica e vai atrás de outros projetos que não estejam ligados à Lei Rouanet, cria uma experiência e depois tenta a Lei Rouanet? Eu acho que a Lei Rouanet não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é realmente fazer esse caminho do seu nome. Mas, primeiro, para que você crie já o seu PJ, você já tem algum patrocínio para isso? Porque PJ é caro. Para abrir um sistema jurídico não é barato. Então, qual investimento você vai ter nisso? Você já tem alguns apoios? Você já tem alguns patrocínios para que você também não vá entrar numa coisa de que você está depositando dinheiro para uma coisa que você não sabe quando vai vir um retorno? Porque se for assim, é mais fácil você trabalhar com o seu CPF. É mais fácil você abrir um MEI, que é muito mais vantajoso. Acho que o MEI você paga R$30 por mês só. E você tem 60, pelo que eu andei me informando. Quando eu digo montar um PJ, eu pensei em MEI mesmo. Não pensei... Mas aí é isso. Quando você abre um MEI, e é uma expertise, né, que eu vou falar para vocês. Quando você abre um MEI, que meu contador não me ouça, você tem o seu nome PJ, você tem a sua inscrição, você tem o seu número de inscrição. E você vai estar trabalhando como PJ, tendo que dar menos de um valor, né? Você não precisa fomentar e ter todas as declarações de uma microempresa. E aí vamos supor que você vai se inscrever no edital que não aceita MEI. Você pode escrever o seu MEI naquele edital. Só que se você passar no edital e o momento que você tenha essa assinatura de contrato, você já não é mais MEI, você tem que ser microempresa.
E aí é um período que você consegue mudar. Uhum. Porque do momento que você passou até o momento da assinatura do contrato, você tem no mínimo um mês. Nesse mês, você consegue passar de MEI para microempresa. Microempreendedor. Claro que você tem que fazer uma corrida para isso, né? Tipo, ir logo, ver, Sim. viabilizar tudo. Mas como a numeração continua a mesma e o currículo do seu PJ continua o mesmo, acaba sendo uma vantagem para você. Só Sim. que é claro que isso depende de cada KNAI, isso depende de cada coisinha, porque tem lugares que tem mais declarações do que outros. Por exemplo, se o seu MEI é sobre oficina e você quer passar para microempresa de oficina, você tem que ter alvará, você tem que ter várias outras coisas, que é muito mais difícil do que, por exemplo, uma produção cultural. Trabalho de produtor cultural. E assim, eu posso, por exemplo, tá, eu não vou fazer um MEI. Digo assim, não vou fazer um MEI. Vou trabalhar, por enquanto, tentando produzir e captar com o meu CPF, pessoa física. O meu currículo de pessoa física, eu posso usar depois como experiência para o meu currículo de MEI? Pode. Sua numeração de jurídica não vai ter muita coisa, mas você está carregando esse jurídico. E aí, claro que você vai entrar nessa batalha, né, de criar esse currículo para o seu jurídico baseado no que você já tem, e aí cada coisa vai para o currículo, cada coisa é uma coisa, cada coisa é importante você pontuar isso, mas já vale. Você é uma pessoa, você já tem um trabalho, você já é reconhecido por esse trabalho. Porque é isso, assim, ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, se eu for fazer um trabalho no Rio de Janeiro, o curador daqui, ele já vai saber do meu nome. Né? Ele já vai pesquisar, ele já vai saber quais são os lugares que eu trabalho, quais são as pessoas que eu trabalho. Ele faz essa pesquisa antes. Ele sabe que eu não sou uma pessoa que surgiu do nada para estar iniciando esse trabalho com ele. Ele vai ver quais são as coisas que eu já viabilizei e tudo mais. Então, mesmo que eu tenha já tido meu trabalho como produtora antes e vai iniciar um MEI agora, ele vai ver a pessoa que está de frente nesse MEI. Entendi. Foi. Tá? Valeu. Mas muito aí obrigada. É isso. Esse momento, né, essa explicação que eu dei para você agora, entra mais num lugar de execução de projeto. O que eu programei para esses encontros foi mesmo nesse lugar de elaboração do projeto cultural. Mas mais para frente a gente pode pensar em oficinas, né, que abranjam essa execução, como é que acontece essa prestação de contas, a gente pode pensar mais sobre isso. Vou interromper a gravação. Muito obrigada a quem esteve até aqui. Interromper o compartilhamento. E aí eu queria muito pedir para vocês, assim, para vocês me derem feedbacks, o que vocês acharam, como é que foi para vocês esses encontros. Acho que é muito importante também, né, pensando nesse lugar de nós tivemos 4 encontros juntos, então como é que foi para vocês estar aqui? Como é que vocês puderem dar uma falinha sobre isso? Alguém? Sei, gente, é isso. Vocês odiaram, foi péssimo, tudo bem, vou me recolher. Eu falo. Eu acho que do pessoal que está aí, eu acho que sou a menos virgem, né? E já fiz algumas coisas assim, de orelhada mesmo, né? De projeto. E deu certo alguns. Mas assim, usando CPF, né? E dentro daquilo que eu já pesquisei na vida, e dentro da minha profissão, né? Como eu falei, eu sou merendeira escolar. Então, dentro do que eu já tenho assim agarrado, para daqui a 2 anos, quando eu me aposentar, ser integral para mim essa vida, pelo que você nos passou, principalmente hoje, o complemento, eu estou fazendo a coisa certa. Que é fazer o nome, né?
o CPF, para depois ver se cria o MEI. E essa outra ponta da Lei Rouanet que você passou hoje, eu não conhecia. Fiquei assim, abismada, que maravilha, né? Porque no meio do caminho a gente conhece alguns amigos ricos que podem, agora eu sei que eles podem investir dentro do projeto da Rouanet, e eu não tinha ideia disso. Vou mandar no grupo. Para mim era só a empresa. Você está no grupo, não está, Nilda? Tava me perguntando. Eu acho que não, eu estava pensando sobre isso hoje no meio da aula. Eu te passo depois lá pelo Movimento Japeri o meu número, tá? Para você. Tá. Eu vou mandar no grupo para vocês, tem um canal de uma senhorinha que ela explica cada ponto da Lei Rouanet. E o canal dela é maravilhoso. E é tudo aberto no YouTube. Vou mandar o link para vocês lá no grupo. Tá, então essa foi a minha visão, tá? Obrigada. Imagina. E manda para a gente quando houver outros. Até mesmo se for monetariado, é assim que fala? É isso? É monetariado? Isso. Monetizado? Né? Se você aceitar no cartão até 10 vezes, eu me inscrevo. Fofa. Obrigada. Olha, Nil, eu já te disse, né, assim, antes, essa oficina me ajudou muito até no trabalho, né? As minhas experiências produzindo sempre foram muito no que eu achava, na minha organização, muito baseada na minha experiência com outros trabalhos, assim, né? O fato de ter me formado em gastronomia, a gente tinha muita cadeira de evento, confesso que me ajudava muito na parte de orçamento e tal, mas essas coisas bem específicas da produção cultural que eu realmente não conhecia, me ajudou bastante. Está me ajudando muito na escrita de projetos atualmente para o trabalho e começou a me dar um norte de como, desde aquele brainstorm ali da primeira aula, começou a me dar um norte muito grande de como eu escrever o meu para o meu solo, assim, né? Então, uma coisa que eu consigo já vislumbrar como uma possibilidade maior de conseguir fazer o meu solo com uma qualidade técnica, podendo contratar pessoas, podendo pagar as pessoas, podendo pagar outros comediantes convidados e tal. Então, assim, para mim foi de suma importância essa tua oficina. Eu vou seguir te acompanhando pelas redes para ver se tu outras oficinas que tu for disponibilizar, assim, né? Essa parte toda de execução das leis, dos editais, eu me interesso bastante. A virginiana aqui até gosta, mas confesso que acho um pouco confuso, às vezes, assim, tu tem uma maneira de explicar que facilita muito a vida, né? Assim, eu acho que o que eu queria muito dessas oficinas contigo era tirar um pouco de um certo ranço que eu tinha de projeto, né? Que pensava, é que nem TCC chato, que nem eu te falei da primeira aula. E com certeza eu consegui esse objetivo, assim, eu tirei esse ranço e vi que não é um bicho de 7 cabeças, mas que tem que ter um certo cuidado, e me percebo completamente capaz de escrever um projeto competitivo, pelo menos. Não vou dizer que para o próximo projeto eu vou escrever e vou conseguir R$500.000 e vou te mandar uma grana aí para o Rio de Janeiro. Não é isso. Mas eu acho que eu consigo pelo menos escrever. Me chamem para o projeto de vocês. Pode deixar. E aí eu acho que pelo menos construir um projeto que seja competitivo e conseguir, principalmente, tinha muitas ideias, que eu acho que é essa coisa de quem trabalha com arte, né? Eu tenho muitas. Se tu me perguntar hoje como é que eu quero que seja o cartaz do meu solo, eu sei te dizer. Mas eu não sabia como botar essas coisas no papel, assim. Então eu sabia, eu sei os profissionais que eu tenho que orçar, mas como é que eu vou eu sei escrever uma justificativa, mas como é que sai dessa minha cabecinha quadrada de TCC da faculdade para algo maior, assim. Então acho que essa tua oficina foi bem importante para mim, para esse processo de profissionalização do meu trabalho como comediante, como artista, e é um processo bem importante para mim que me torna independente, né? Até agora eu me sentia muito amarrada a produtores locais que não acreditavam em outras coisas, e também essa turma também é muito bacana, que é um pessoal todo bem bicho grilo, né? O pessoal que se preocupa
com social, que quer deixar alguma coisa bacana, que não quer só ganhar dinheiro. Eu acho que isso também foi um diferencial dessa oficina, assim. Total. Então, estou muito feliz, estou muito grata, muito obrigada. E parabéns pela iniciativa e pela ideia. Obrigada. Mais alguém? Nil, foi maravilhoso essa oficina. É, Foi muito bom porque eu faço parte do coletivo de teatro e a gente já estava há algum tempo querendo saber como escrever projeto, como é que a gente pensa projeto, né? Se a gente pode escrever projeto, estava perdido, na verdade, né? E a gente perdeu vários editais que a gente podia ter entrado com oficinas de teatro e tal. Enfim, porque a gente estava com dúvida de como escrever projeto, pensar projeto. E aí essa oficina veio e foi maravilhoso. É, essa, eu, eu chamaria até uma chamada de atenção, sabe? Para poder pensar um projeto com o pé no chão, sabe? A gente tem que pensar, né, no todo o passo a passo mesmo, como você falou, de entender é, a localidade, entender, enfim, vários aspectos que são fundamentais para que o projeto realmente funcione, porque se algo estiver fora daquilo que o projeto se propõe e tal, é um motivo para ser eliminado, né? Porque são várias pessoas escrevendo, enfim, ele fez pensar várias coisas. Muito bom. Então, assim, muito obrigado. E é isso. Eu pensei até que ia durar um pouquinho mais, mas já estamos finalizando. Acho que eu me perdi aqui. Falei, caramba, vai ter mais de quanto? Enfim, é isso. Foi muito bom. Obrigada. Reteada, queria mais. Também. Foi pouco. Tem alguém com o microfone aberto além de mim? Não, Eu adorei também. Foi uma super surpresa para mim, na verdade. Tipo, minha companheira mandou num grupo que a gente tá com umas amigas, assim, a gente sempre fica mandando assim umas oficinas, umas coisas. E eu cliquei, me inscrevi, as meninas tentaram se inscrever, não consegui. Nesse sentido de dar uma aterrada, mas principalmente de entender com mais consistência coisas que já me vinham sendo ditas e que eu já estava experimentando, que são consequência de uma falta de profissionalização assim, em relação ao meu trabalho. Eu faço muitas coisas diversas, e aí acaba que a minha energia se desperta também no momento onde eu tenho que direcionar e estruturar uma proposta com clareza. Ainda me é um desafio. Então, para mim, acho que foi muito vantajoso nesse sentido de entender uma complexidade sobre como é que funciona. A minha sensação é que, eu sou psicóloga, trabalho com educação, trabalho ali muito no 1 a 1, ou em coletivos que têm um alcance ali, indivíduo, família. Então, meu olhar nunca foi muito para essa realidade intermediária, assim, né? Uhum. E aí, para mim, foi muito vantajoso de, tipo, eu me inscrevi em alguns editais ao longo dessa pandemia, assim, mas investigando, mas vendo que me faltava assim uma consistência, uma assertividade para poder levar mais a sério, valorizar meu trabalho. E, e foi muito bom. E hoje eu gostei muito de um ponto que você tocou na parte da acessibilidade, porque um dos projetos centrais que eu tenho é com um menino um rapaz, um parceiro, meu super parceiro de criação, e ele tem uma deficiência global do desenvolvimento, assim, uma síndrome cerebelar aberta. Então, ele funciona em outro tempo, com outra lógica. E sempre quando a gente vai se inscrever em algum edital, eu fico como essa ponte para conseguir transcrever, assim, nessa realidade formal. E aí, hoje mesmo, eu estava pensando, assim, né, que vai ter uma oficina de criação de roteiro com a Tatiana Nascimento, e eu queria muito participar com ele, porque, na verdade, ele produz os textos e eu ajudo a organizar. E eu vi essa barreira da linguagem, assim, né? Como desse tempo que precisa para acompanhar. Então, me caiu, assim, essa centelha, assim, hoje que você falou da acessibilidade. Como tornar esses espaços, como esse espaço aqui, que eu fico como intermediária dele.
E aí eu escrevo os editais, eu sintetizo o conteúdo que a gente vai produzindo junto, mas a nossa investigação toda, como é que essa inserção também no meio da produção da cultura, no meio da produção da ocupação desses espaços, como é que isso se torna mais acessível, de ser traduzido em outras linguagens assim também, né? Porque é um conteúdo tremendo assim que tem, e aí me abriu muito assim a perspectiva em relação a isso também, assim, me fez pensar bastante, assim, gostei muito prazer te conhecer, muito bom conhecer todos vocês, sempre bom conhecer pessoas interessantes, novas, prosperidade para todos nós nesse tempo. Obrigada. Valeu. Só falta você, Aida. Oi, eu tinha falado que foi por tempo. Eu achei que era mais bem, Patrick. E foi ótimo. Consegui tirar bastante dúvida, mas eu ainda vou começar a refazer todos eles, porque minha perspectiva de edital era uma coisa completamente diferente de tudo que você mostrou, assim, de projetos. Como eu ainda não consegui fazer nenhum, mas é isso. Obrigada, Miriam. E a gente Vou pode continuar colar em você lá no Instagram, porque é necessário. a gente pode continuar trocando, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer orientação, não se aquietem, pode mandar mensagem, a gente está muito junto, tá bom? Ô, Nil, Oi. por exemplo, né, eu vejo que a moçada aí, né, galerinha, né, é tudo estudante de artes e tal, e veio conhecer o que era projeto, certo? É isso que eu tenho sentido. E que tem até um certo assim, medo também, reserva de entrar em projetos, em editais. Então, eu queria passar duas coisas que eu tenho visto nesses 2 anos de analfabeta, gente. Eu não sou nenhum doutorado, não. Estou dizendo assim, pelas minhas condições, dos meus entendimentos, sem ser acadêmica, que eu observei, tá? E como eu já defendia, por exemplo, a ODS 4, que é a inclusão de educação, eu puxei para mim Libras e Braille, né? O cego e o surdo. É uma boa vocês pensarem sobre isso, porque existem várias outras questões de acessibilidade, não é só cadeirante. Normalmente as pessoas só pensam no cadeirante. Isso ajuda muito se está incluso no seu projeto esse tipo de coisa. Isso que eu observei de outros candidatos que tiveram, assim, algum ganho. Eu posso estar errada, é minha observação, tá? E outra coisa, vocês, não sei se já ouviram falar dos Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU para 2030. Gente, 2030, em 2025, o Brasil vai ter que dizer o que está fazendo disso. Então, muitos projetos estão pegando as nossas ideias e produzindo para dizer que o Brasil está fazendo. Vocês leiam as 17 ODS da ONU, tá? Tem em qualquer lugar. Tem umas mais complexas, umas mais técnicas, umas assim que eu entendi, sem ser acadêmica, né? Que dá para entender legal. E como os itens 17 são assim muito, mas enormes, desde negro, desde comunidade, desde mulheres, todos os pontos, cada um ponto é referente a um objetivo, tá, de desenvolvimento. E a ideia que vocês tiverem, procura lá. Pô, eu posso dizer, então, que está dentro dessa expectativa da ODS tal. Rapaz, faz um nome, dá um volume impressionante. Me ensinaram assim, eu fiz. E assim, está sendo uma boa experiência. São essas duas coisinhas, tá? A questão da inclusão, onde caberia nos projetos de vocês a inclusão, né? De algum deficiente, né? E sobre aquilo que vocês estão escrevendo, aonde está dentro das 17 ODS. O Patrick, por exemplo, ele abrange umas 4 ou 5 ODS, porque as comunidades, né, marginalizadas, é negro, é as crianças para alfabetização, é a questão da cultura. Olha, Patrick, você vai arrebentar nas ODS. Obrigada, Nil. Desculpa, tá, gente? Tem a lei federal também de acessibilidade, né?
Sim, mas é que pela ODS a coisa tem tomado um novo pulso, porque politicamente o Brasil, tá? Não estou falando de política partidária, não, tá, gente? Eu estou falando a nível de que o Brasil tem que dar uma satisfação na ONU em 2025 do que tem sido feito das 17 ODS, até chegar a 2030. Então, os nossos projetos estão sendo aceitos porque precisa ter alguma coisa. Sim. Tá? Não sei se eu fui muito radical, porque eu defendo as coisas meio assim. Não, foi maravilhosa.